Olá, advogado! Olá, advogada! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Na semana em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, eu bati um papo com a Lucila Dias, CEO da Facilita Jurídico, e ela conta um pouco sobre a sua passagem no mundo da advocacia. Para quem não sabe, Lucila é advogada formada e é ela que está por trás da criação dessa plataforma aqui para ajudar você, advogado. Mas nessa entrevista, ela conta as suas histórias como advogada. Então, fica aí para assistir e deixe o seu joinha, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus colegas advogados e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações cada vez que um conteúdo sobe aqui. Então, vamos à entrevista. Como Lucila começou no direito? Quando eu fui para a faculdade de direito, eu nunca tive alguém, um familiar, algum conhecido que fosse advogado para trocar uma ideia. Eu fui com a cara e coragem para a faculdade de direito. No primeiro ano eu pensei seriamente em desistir, porque é muito difícil você arrumar emprego em escritório de advocacia no primeiro ano. O pessoal gostaria do quê? Que eu já estivesse no quarto ano de faculdade, porque aí você poderia ser estagiário e ter uma carteira da OAB de estagiário, porque você já poderia fazer várias coisas, fazer carga de processo, entrar em alguns determinados recintos do fórum. O estagiário que não tinha carteira da OAB não tinha validade para nada, certo? Porque estagiário era mais para fazer serviço de fora. Quase desisti, meu pai falou, não, Lu, continua. Então, assim, foi meu pai que me ajudou. Meu pai, principalmente, que pagou minha faculdade, sou muito grata a ele por ele ter pago a minha faculdade de Direito, porque eu não teria condição nenhuma de ter pago. Meu pai, operário, conseguiu ali pagar minha faculdade, do meu irmão. Aí eu me formei em 2007, Adriano, na Universidade de Sorocaba. Não peguei nenhuma DP, foram 5 anos ralada. Eu vou falar uma coisa pra você, a única vez que eu senti que eu ia pegar uma DP era em Direito Administrativo, mas eu estudei tanto depois que eu bombei na matéria, que, nossa, eu quase me tornei uma especialista em Direito Administrativo, de medo de bombar. Enfim, fiz meu TCC em Direito Internacional, olha que coisa, né? Direito Internacional a respeito da União Europeia. Fiz sobre isso, fui bem também no TCC. Só que eu não saí da faculdade e tirei minha OAB. Na realidade, eu tentei tirar minha OAB. Bombei no primeiro exame. Aí falei, não, quer saber? Não vou fazer agora. Daí fui embora para Natal, Rio Grande do Norte. Fiz um outro exame da OAB lá. Tava trabalhando numa faculdade como auxiliar administrativa e também na parte de departamento pessoal. Eu fui para essa área dentro de contabilidade em departamento pessoal depois que eu passei da parte de estágio. Fui para escritórios de contabilidade. Passei por departamento pessoal, passei por parte de abertura e encerramento de empresas. Então, bastante parte burocrática antes de chegar no direito, antes de chegar no fórum, antes de judicializar. O que antecede antes de uma judicialização, eu conheci muito dentro de um escritório de contabilidade. Então, desde abertura, fazer o contrato social das empresas, depois, desde quando inicia uma relação de trabalho, quando você contrata um funcionário, registra ele, aí faz a demissão, toda a parte de folha de pagamento, eu fiz tudo isso. E eu gostei muito mais do direito do trabalho do que o direito empresarial, né? Que seria a parte de abertura e encerramento de empresas. Aí, na terceira vez, eu fui fazer exame da OAB, passei no exame da OAB. Nossa, fiquei muito feliz que passei. Fiz a segunda fase, porque o exame da OAB tem 2 fases. Primeiro de conhecimentos gerais, 10 áreas do direito, e depois você escolhe uma área do direito para você fazer a prova escrita. Fiz um direito do trabalho, era uma ação de consignação e pagamento, até hoje eu lembro, e aí eu fiquei muito feliz. Para mim já foi uma vitória ter passado no exame da OAB. Perfeito, 10, passei no exame da OAB. Lucila foi advogar logo que tirou o exame da OAB? Não, Lucila trabalhava em escritório de contabilidade, porque advogado, quando tira a OAB, primeiro ele acha que vai sair da faculdade e vai ganhar alguma coisa. Não, quando ele sai da faculdade ele não é nada, porque ele não tem OAB, ele não é nem estagiário, então ele não serve pra nada, ele é um arel, ninguém quer ele. De novo, ninguém quer ele. Ele só vai ter serventia se ele tiver a carteira da OAB, né, como advogado. Aí comecei a pegar uns casos com uma colega, ela tinha ali a OAB, ela iria fazer as audiências, ela estava trabalhando em um outro lugar, assim, a gente pegou, mas assim, demora para ganhar dinheiro e tudo mais, era dentro do direito do trabalho. Foi quando resolvi abrir eu larguei tudo e falei, vou abrir um escritório de advocacia. Sabe o que me falaram quando eu falei que ia abrir tudo, Adriano? Isso em 2010, escritório de advocacia. Colocar uma mesinha num lugar e falar, olha, tô advogando. Me falaram que eu ia morrer de fome. Conselho bom, né? Sabe, todo mundo joga cal em você. Acho que de 100 coisas que a gente ouve, 95 são negativas.
sabe? Quando a gente tá lá na linha. Depois que você alcança, parabéns, eu sabia que você conseguia, mas quando você tá lá na escalada, cara, ou então fala que deu sorte, né? Exato, deu sorte, mas ninguém tava lá para ver o que aconteceu. Abri o escritório, comecei a pegar bastante ação. Consumidor e direito do trabalho não é à toa que são as áreas que tem mais demandas no Brasil, trabalhista e consumidor. Isso também então é onde o advogado ele começa mesmo a carreira dele, né? E foi bem interessante, porque dentro do direito do trabalho eu conseguia fazer bastante a parte de cálculos, identificar se tinha perdido um direito ou não, e é uma coisa que eu vejo que os advogados que não sabem o início das relações, né, antes de judicializar, eles não conseguem identificar, e eu consegui identificar muitos direitos ali dos trabalhadores. E nisso comecei a pegar vários casos, tá? Casos que me marcaram. Eu vou falar para você 2 casos. O primeiro foi um caso trabalhista que eu peguei e foi o caso que eu mais ganhei dinheiro, Adriano. Eu ganhei R$70 mil em honorários. Caramba! Pelo reclamante. Eu estava pelo reclamante. Exato. Então, assim, dá dinheiro. A advocacia, ela dá dinheiro. Você tem que saber correr atrás dos casos certos, né? Eu tenho casos até hoje, por exemplo, que o pessoal é insolvente, não tem dinheiro para pagar, e aí, você fica trabalhando sem ver dinheiro. Mas nesse caso, era uma multinacional, era uma engenheira, salário alto. E a testemunha que a gente conseguiu convencer para ir, ela ainda trabalhava na empresa. Então imagine o valor probatório dela. E ela deu um show, essa testemunha. Era a única testemunha que tinha e falou, realmente foi prometido isso para ela. E, consequentemente, veio sentença, ganhamos. Aí tentaram fazer um acordo num valor menor, não aceitei. Falei, não, vamos esperar, porque forneceram um acordo de 150 mil e, na realidade, dava em torno de uns 210 mil reais, mais ou menos. Não, vamos esperar mais um pouco, vem com juros, eles têm dinheiro. E veio. E o dinheiro veio e, nossa, ajudou bastante. Esse dinheiro, por exemplo, é até dentro da facilita jurídica, 70 mil. Porque eu ganhava o dinheiro, eu não gastava. Eu e o José, a gente colocava numa poupança. E isso foi o nosso pé de meia, foi um dos inícios do nosso pé de meia. E o segundo caso que me tocou bastante, eu pegava também direito de família, tá? Peguei muito divórcio, mas divórcios consensuais. Você sabe, Adriano, coincidência ou não, mas a maioria dos casos de divórcio que eu pegava era mães que estavam com filhos pequenos e o marido não queria mais, não estava dando certo, o marido saiu para gandaia. Eu ainda não tinha filho. Depois eu fui entender o porquê disso, porque no primeiro ano que o filho nasce, a mãe precisa se dedicar 100% para a criança, né? E muitas vezes o homem não está preparado para isso. Se não é um relacionamento sólido, sabe esse relacionamento que começa assim, tá namorando 3 meses e engravidou? É complicado. E isso me trouxe lições de vida para mim também, sabe? Se for dar algum conselho para alguém, eu tenho propriedade para falar, olha, pelos casos que eu vi, vai se relacionar com alguém, não tenha filho logo de imediato, espere, veja se é a pessoa certa, porque você vai sair dessa relação com o filho e ainda em conflito. Eu peguei um outro caso de direito de família que envolvia também familiar, do nosso círculo de família. E uma coisa muito difícil que eu consegui uma liminar para o pai ficar com a criança, não para a mãe. E teve que ser extremamente estratégico nisso. Extremamente estratégico. E nós conseguimos, e até hoje a guarda dessa criança está com o pai, a mãe não conseguiu a guarda, mas porque nós somos muito estratégicos no momento de produzir provas. Eu já vi muito advogado, Adriano, que assim, acontece um fato e fica lá falando tudo pro juiz. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Primeiro, o juiz é um ser humano. Só coloca o que é mais relevante para ele. E fecha a boca, deixa ele decidir. Se colocou o que é mais relevante, não fique toda hora atravessando petição. Deixa ele decidir dentro daquilo que você já colocou que é o mais relevante. E você pode ter certeza que se você tiver lógica e ser amparado pela lei, você vai conseguir, como eu consegui esse caso, da guarda para o pai. Tirou a guarda da mãe e o pai ficou com a guarda da criança. Então, assim, foram 2 casos que foram bem marcantes para mim. Um, porque me mostrou a capacidade dentro do direito do trabalho que eu poderia ganhar muito dinheiro, e depois disso veio mais algumas ações. Mas eu parei porque daí fui facilita jurídico, já fui trabalhar já fui fazer plataforma, tecnologia, já fui trabalhar num outro ambiente. E depois, esse caso de direito de família que eu peguei foi 2021. Eu já tinha facilita jurídico, mas eu peguei para ajudar porque eu me compadeci com o caso e me ensinou também muitas coisas, questão de estratégia, que até hoje eu levo. Como falei para você, eu não pego mais casos por fora, a não ser que seja ali de um familiar que eu peguei, né? E olha que até de familiar eu ainda penso muito bem para pegar.
Mas casos de facilita jurídico e casos pessoais dos sócios da facilita nós temos e somos extremamente estratégicos também nesse caso, nos casos. Me ensinou muito. E também tem uma coisa que eu falei lá no começo, que as pessoas falavam que eu ia passar fome. E muitas mulheres passam por isso, né? Pra você não ouvir o que as pessoas falam. Tá triste porque alguém falou uma coisa dessa pra você, não deixa ninguém tirar teu valor, não. Pois é, né? História inspiradora da Lucila Dias. É bom porque assim você sabe que por trás de uma plataforma que tem a dedicação de trabalhar para o advogado, existe uma advogada. Por ela entender essas dores que ela criou a Facilita Jurídico para ajudar você, advogado, a faturar cada vez mais no seu escritório e ganhando tempo para tudo. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus colegas advogados e, claro, adquira o seu pacote para você ter uma máquina de documentos jurídicos, uma máquina jurídica no seu escritório. Até o próximo vídeo.